PIB da cadeia da soja e do biodiesel cresceu 11,72% em 2025, segundo apontam estudos realizados pelo CPEA em parceria com a Biov. O resultado positivo foi impulsionado pela colheita de uma safra recorde no Brasil e pela intensificação do processamento do grão por parte da indústria, o que alavancou os agroserviços e também os insumos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Nicole Renaud de Castro, que é pesquisadora da equipe macroeconômica do CPEA. Bom dia, Nicole. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigada pelo convite. Nicole, esse resultado surpreendeu ou já era esperado, hein? Ele já era esperado, né? Inclusive nos relatórios parciais que o CPEA foi divulgando ao longo do ano, esse resultado ele foi se consolidando. Então, sim, já era esperado, até porque PIB ele é uma medida de volume, né? O quanto a cadeia produtiva coloca de produto no mercado, e a gente já estava vendo que, né, veio uma super safra, a indústria estava crescendo, mas isso não torna o resultado menos importante, né? Ele é a quinta maior alta que nós tivemos na série histórica do PIB, e isso veio, né, como você mencionou, de uma super safra associada a uma expansão também forte da agroindústria, né, que potencializou o crescimento da cadeia. Pois é, e o que se deve? A que se deve essa expansão da agroindústria também, para todo mundo ficar no mesmo pé e compreender? Acho que, primeiro tinha muita soja, né, então havia grão disponível para processamento e, em geral, a demanda pelos produtos da agroindústria, ela também estava bem firme. Então a gente teve, pensando em óleo e farelo, né, exportação recorde, consumo doméstico recorde, muito também no caso do óleo, né, puxado pelo biodiesel, que a gente teve o aumento do percentual de mistura, isso historicamente, né, nós temos visto que esses aumentos de percentuais, eles estimulam o processamento e geram esse resultado em PIB. E para o farelo, né, mesmo com a oferta muito grande, a demanda estava boa também. O Brasil exportou bem, as cadeias pecuárias, né, também foram bem e consumiram domesticamente esse farelo. Então, tinha soja, tinha capacidade industrial e tinha demanda, foi o que aconteceu, né? Essa expansão bem expressiva do processamento para padrões industriais, né? O PIB da indústria, se a gente pegar tanto esmagamento, quanto rações, quanto biodiesel, que é o que o CPEA analisa, ele cresceu mais de 5%, que para padrões industriais é uma taxa de crescimento bem importante também. Exato. E é interessante, né, você trazer esse recorte, porque na sexta-feira a gente mostrou aqui a expansão do mercado da carne de frango também, dos suínos também, a suinicultura também. Mas veja, para o Brasil conseguir alcançar esses resultados, tem que ter toda uma cadeia muito bem entrelaçada. Exatamente. Inclusive a parte de aves, né, que é aí grande consumidora de ração, foi importante para escoar também esse farelo, né, que nós temos demanda de biodiesel, isso vira demanda de óleo. O farelo, ele precisa também ser muito bem alocado para manter a viabilidade da indústria de esmagamento, né. E até pelos dados que nós usamos, que são do Sindicações, a avicultura ela teve um papel importante nesse ano, né, decisivo como consumidora de rações. E como é que esse PIB, então, impactou, representou no PIB do agronegócio e também no PIB nacional? A cadeia da soja, né, tanto pela soja em si, que é gigante dentro da agricultura, mas também por essa indústria que é dinâmica, né, tem crescido a taxas aceleradas e movimentando os agroserviços, essa cadeia como um todo, ela tem tomado uma proporção muito grande, né, já representa quase 22% do agronegócio, e como o agronegócio ele tem um peso grande também na nossa economia, a gente já está em mais de 5% do total do PIB brasileiro, né, associado à cadeia da soja e do biodiesel. É muita coisa, né? É muita coisa. Olha, a agroindústria, então, aumento de 5,21% e agroserviços, olha, um crescimento bastante expressivo, 9,4%, Nicole. Os agroserviços, eles respondem muito
aos aumentos de produção a montante, né. Então, como a gente teve esse volume enorme de grão e expansão também na agroindústria, o agroserviço responde, né. No caso da soja, o PIB aumentou mais de 20%, né, dentro da porteira. Daí, essa soja, né, ela além de ser exportada, que a gente usa serviços para isso, ela chega numa indústria, durante o seu processo produtivo, essa indústria também movimenta mais serviços, e daí esse produto, né, esse óleo ainda, né, sai, vai para uma outra indústria. Então, esse segmento de agroserviços, ele responde bastante, é uma resposta à dinâmica do que vinha antes, né. Então, como a gente teve esse resultado excepcional dentro da porteira e nos segmentos industriais, isso refletiu também em demanda de serviços e então em PIB de agroserviços também. Quando a gente fala de valor agregado por tonelada no ano passado, né, o PIB gerado por tonelada de soja produzida e processada, o que a gente pode trazer aqui de balanço? Esse é um indicador que o CPEA calcula para a gente ter uma ideia de potencial, né, não, a gente entende que uma boa parte do grão é exportado, e isso vem de uma dinâmica que, em parte, nem é controle da cadeia ou mesmo do Brasil, né, é questão de demanda internacional. Mas, o que nós mostramos é que, se a gente compara o valor por tonelada que a soja processada gera, né, então essa soja que passa pela indústria, que por sua vez movimenta serviços, e compara com o valor por tonelada que a soja apenas produzida e exportada gera, nós calculamos esse indicador que a gente chama de multiplicador do processamento, e ele foi de 4,09 vezes, né, o ano passado, 2025, o que quer dizer que, quando a soja passou pela indústria, ela gerou 4 vezes mais PIB do que quando ela foi exportada diretamente. E esse dado, inclusive, ele é muito parecido para emprego, né? É mais de 4 vezes a mais a geração de empregos quando a gente processa essa soja, ao invés de exportar diretamente. Isso é uma ideia de potencial, né? Do quanto a gente poderia estar gerando a mais de PIB e de emprego também dentro dessa cadeia produtiva, por essa cadeia produtiva, se a gente estivesse ampliando o processamento. Já que você citou o emprego, vamos falar então de mercado de trabalho, porque quando a gente fala de agro, muita gente não tem ideia da quantidade de empregos gerados. Então, até quando a gente exporta, eu falo, ó, a gente está exportando, mas a gente está gerando emprego e renda aqui no nosso país. Então, qual balanço o CPEA trouxe? Acompanhando essa dinâmica de cadeia, né, que a gente acabou de descrever, que foi de aumento mesmo da produção de soja e do processamento, o mercado de trabalho, ele também reagiu positivamente. Então, o número de pessoas trabalhando na cadeia, ele aumentou mais de 5% e chegou a 2,4 milhões de trabalhadores. Isso também é muita coisa, né? A gente está falando de mais de 10% do total de trabalhadores do agronegócio, e chega a 2,3%, mais ou menos, do total de trabalhadores do Brasil. E o aumento nesse ano, em 2025, ele foi puxado pelo agroserviços, foi ali principalmente. A gente não teve mais gente trabalhando com soja, apesar da super safra, né? A gente também não teve mais gente na indústria, apesar do crescimento da produção industrial, mas, com esses crescimentos de produção, isso dinamizou também a geração de empregos nos agroserviços, que foi o que puxou a geração de empregos especificamente em 2025, né? E chegamos a isso, essa participação é interessante se a gente olhar um pouquinho mais no médio prazo, que a cadeia produtiva, ela mais do que dobrou o número de pessoas que têm trabalhado desde 2012, que é o período aqui que a gente acompanha. E o crescimento, esse crescimento no número de trabalhadores, ele foi mais acelerado do que o crescimento do mercado de trabalho do Brasil, e de tal forma que a cadeia foi ganhando espaço, né? Ela representava 4% do agronegócio lá no início, 2012, hoje já supera 10. Mesma coisa para o mercado de trabalho brasileiro, né? Representava 1% do mercado de trabalho brasileiro, e já estamos superando os 2% por conta desse dinamismo, né? Esse aumento no número de trabalhadores que a gente tem visto. Agora vamos olhar da porteira para dentro. Como é que a mecanização
impacta nos postos de trabalho? Isso é uma dinâmica que não é particular da soja, né, isso tem acontecido para a agricultura. A mecanização, ela substitui diretamente o trabalhador, né, então, à medida que a gente intensifica esse processo de mecanização, naturalmente a gente precisa de menos gente, né, para executar esses trabalhos. O que vinha acontecendo com a soja dentro da porteira, e essa tendência ela mudou de 3 anos para cá, é que mesmo a soja sendo uma cultura bem mecanizada e inclusive intensificando essa mecanização e outras tecnologias também, né, não é só a mecanização que substitui trabalho, mas como a expansão da cultura, ela é muito acelerada, a gente cresce muito em área, muito em produção, mesmo ela sendo amplamente mecanizada, ela vinha gerando empregos, né, mais e mais empregos, a ponto de que hoje a soja individualmente é a terceira maior empregadora do agronegócio, mesmo sendo uma cultura altamente mecanizada, mas pela dimensão da soja no Brasil, né, ela é uma grande empregadora. Nos últimos 3 anos, a gente viu uma mudança nesse comportamento. Aí talvez esse efeito da mecanização e da intensificação tecnológica, ele já apareceu no mercado de trabalho e a gente tem visto uma acomodação, tem reduzido um pouco o número de trabalhadores na soja. Agora, não por acaso eu deixei aqui mais para o final da gente falar sobre o biodiesel, porque o crescimento foi alto do PIB, né? 8,51%, com demanda firme, antes inclusive da gente imaginar, porque esses dados são de 2025, num conflito no Oriente Médio. É, o biodiesel, ele tem impactado positivamente o PIB já há alguns anos, né, e 2025 isso apareceu bastante, porque ele tem todo esse efeito multiplicador para trás, né. Então quando a gente, aumenta o percentual de mistura, como aconteceu no ano passado, a gente gera PIB e emprego diretamente, né, então a indústria de biodiesel ela respondeu e ela produziu mais esse aumento de PIB de 8,5% que você mencionou, mas ela ainda tem esse efeito para trás de estimular também o esmagamento, né, para que a gente gere todo esse óleo. Então, foi bastante positivo e a gente está na expectativa, né, no sentido claro que tem uma discussão muito mais ampla sobre um novo aumento do percentual de mistura, que provavelmente venha só o ano que vem, né, e tem muita discussão sobre isso, técnica e os testes todos que estão sendo realizados sobre a viabilidade técnica desse aumento, mas o que eu posso dizer, né, aqui da nossa área, é que para a geração de PIB e de empregos pela cadeia da soja e do biodiesel, isso é muito importante. A gente tem visto, isso é claro nos nossos dados, né? Então há potencial. Havendo esse novo aumento, isso vai refletir, não tem dúvidas, isso vai refletir em PIB e geração de empregos. Até porque o Brasil tem se colocado nesse sentido, né? Dizendo que vai realmente ampliar a questão da produção de biodiesel, de biocombustíveis, porque a gente está sentindo o baque, o produtor rural está sentindo o baque também no bolso quando tem um conflito e o preço do petróleo vai para as alturas. Ainda é um momento de muita instabilidade. Talvez esse seja um É. momento que realmente a gente possa aproveitar para ampliar ainda mais a produção. Será que isso vai ser possível, hein? A gente tem alcançado números tão grandes, não é, Nicole? Isso acaba acontecendo, né, claro que há essa intenção, esse plano, né, de descarbonização e da gente seguir num sentido mais verde, mas o que nós vemos também é que esse plano também depende muito de como está o petróleo, né. E nesse momento o estímulo está vindo positivamente aos biocombustíveis por conta da guerra, o problema é que isso não deveria se reverter cada vez que
a relação do preço de petróleo muda, né? Isso é bastante difícil se a gente pensar até num planejamento de longo prazo, sendo que cada vez que a gente tem um aumento de inflação ou o preço do óleo sobe e o preço do petróleo se torna mais confortável, isso acaba limitando ou mudando o incentivo para a gente perseguir essa política de aumento do percentual de mistura. Então agora o incentivo é esse, né? Mas isso muda. A economia do petróleo ela é volátil, né? Não sabemos como vai estar ano que vem ou daqui 2, 3 anos. E essa política não deveria mudar apenas nesse sentido. Nicole, para a gente foi muito legal a gente ter esmiuçado esses dados todos, ter atualizado para quem acompanha o Record News Rural. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você. Estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do CPEA. Bom dia, eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada.